Bom, agora vamos partir para o segundo vídeo, né? E antes de iniciar o segundo vídeo, eu preciso passar algumas informações. Esse segundo vídeo, ele vai ser um vídeo mais de explicação, né, dos assuntos que vão ser tratados nos outros vídeos, porque para prosseguir no estudo, serão necessários algumas informações para que vocês compreendam do que está se tratando, do que está se falando naquele momento. Então, esse segundo vídeo, ele será um vídeo um pouco comprido, porque é um vídeo de muita explicação daquilo que vai ser tratado nos próximos vídeos. Mas, se você chegou até aqui e está assistindo esse segundo vídeo, creio que você adquiriu um pouco de curiosidade, né? Então, eu peço que assista novamente esse segundo vídeo até o fim, porque ele vai ser de extrema importância sobre as coisas que passou, né? Então, ele é de extrema importância para que a gente possa compreender claramente aquilo que o Criador tem a nos revelar através dos números, porque o Criador ele é matemático, né? Então, essas informações que vão ser passadas a partir de agora, elas são fundamentais para o conhecimento dos próximos vídeos, tanto para o primeiro vídeo, que foi o vídeo de apresentação. Então, peço a vocês que assistam com calma, revejam aquilo que tiver em dúvida, porque eles são de muita importância e vão fazer toda a diferença no conhecimento de vocês. Então, vamos começar. Bom, então, dando continuidade ao vídeo anterior, e para que a gente possa compreender um pouco melhor das coisas que foram ditas, é de suma importância voltarmos lá para Gênesis 3:6. E por que é tão importante voltar para Gênesis 3:6? Porque em Gênesis 3:6 foi onde tudo aconteceu após a criação, foi onde houve o pecado, e foi de lá que partiu todo sofrimento e morte na face da terra. E o próprio Criador, em Isaías 46, 9 ao 10, diz, para a gente voltar para lá, que é onde está escrito o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas, há muito tempo, porque eu sou Pai, e não há outro. Sim, eu sou Pai, e não há quem seja igual a mim. Desde o princípio, anuncio o futuro, desde a antiguidade. Então, ou seja, o Criador fala que desde o princípio e desde a antiguidade, está se referindo à antiguidade e o princípio lá em Gênesis, porque tudo partiu de lá. E ele diz o seguinte: aquilo que ainda não acontecera, eu digo, o meu projeto será realizado. Cumprirei aquilo que me abraça. Então, o Criador está se referindo ao projeto dele de salvação, que tudo partiu de lá. Então, ele está demonstrando que, para a gente procurar nas veredas antigas, na antiguidade, que foi em Gênesis, e fala que de lá ele anuncia o tempo futuro. E ainda termina concluindo que o projeto dele será concluído. Então, isso nos mostra que desde lá de Gênesis 3:6 o Criador anuncia o tempo futuro, né, que estamos vivendo agora. Então, para que a gente possa compreender isso um pouco melhor, é de suma importância também saber que o Criador ele é matemático. Então, ele trabalha com números. As Escrituras, ela tem várias passagens que traz cálculos. É porque a gente nunca percebeu isso, mas as Escrituras sempre tem parte de cálculos lá, como a questão daquelas ordens que o Criador deu a Moisés, de como seria o tabernáculo, de como não seria. Tudo ali envolve cálculos, né? Que seja para que as pessoas façam os cálculos e façam de acordo com o que o Criador queria, ou para qualquer outra coisa, como o tempo do fim. O tempo do fim é calculado em duas etapas: 3 anos e meio, primeira parte, segunda parte, mais 3 anos e meio, que finaliza os 7 anos da tribulação. Sendo que a primeira parte é chamada de a tribulação e a segunda parte chamada de a grande tribulação. Então vemos que a todo momento nas Escrituras encontramos cálculos. E não seria diferente aqui do início, porque o Criador, ele é dono de tudo. Então, até a própria matemática foi ele que criou e foi ele que nos permitiu aprender, né, cálculos para chegar até onde a gente chegou de conhecimento.
Então, quando a mulher pecou, que disse que ela comeu do fruto proibido, na verdade, esse fruto proibido, ele era o sexo, exatamente porque o sexo era o fruto proibido. E desse fruto proibido gerou outros dois frutos, que foram Caim e Abel. E como é que a gente comprova que o sexo era o fruto proibido? Está claro nas Escrituras. Quando você chega lá para ver, quando o Criador começa a tratar com os três indivíduos envolvidos, né, no pecado, que foi a serpente, a mulher e Adão. Então o Criador começa a tratar com eles, em cada parte de Gênesis, depois de Gênesis 3,6, o Criador começa a tratar com eles. E quando chega lá em Gênesis 3,16, o Criador diz à mulher: multiplicarei as dores da tua gravidez, em meio à dor dará luz a filhos. Então o Criador está querendo demonstrar que o fruto vindo do pecado era o sexo, que gerou outros dois frutos, que foi Caim e Abel. Então, quando o Criador tratou com a mulher, ela disse: a serpente me seduziu, né, que fez sexo com ela. A mulher, conhecendo o que era o sexo, foi e apresentou a Adão. Então, a mulher fez sexo com a serpente e fez sexo com Adão. Isso num prazo muito curto. E por que eu digo muito curto? Porque a Eva, ela engravidou dos dois ao mesmo tempo. Então, de uma barrigada só, ela teve Caim, que era filho da serpente, e ela teve Abel, que é filho de Adão. Dois pais e dois filhos. E isso é possível? Sim. Em 2019, uma publicação de um site chinês, né, que isso foi destaque no mundo inteiro, fala que se uma mulher dormir com dois homens num prazo de 72 horas, ela pode engravidar dos dois ao mesmo tempo, sendo que um filho é de um pai e o outro filho é de outro pai. Então, eu vou colocar aqui na tela a imagem da reportagem que trata, falando que a mulher ela teve gêmeos de dois pais diferentes, sendo que um filho era de um pai e outro filho era de outro. Então, já que vocês viram a reportagem aí, né, agora sabemos que isso é possível. E isso foi muito importante a gente saber nos dias de hoje, que isso foi providência do Criador, para que a gente pudesse compreender esse fato aqui. Então, o prazo que a ciência diz que o prazo máximo seria de 72 horas, né? E 72 horas é referente a 3 dias. Ou seja, primeiro dia a mulher fez sexo com a serpente. Então, primeiro dia a mulher fez sexo com a serpente, segundo dia fez sexo com Adão. E eis que no terceiro dia o Criador aparece e dá as consequências do pecado aos três envolvidos. Por isso, a explicação dos 3 dias da morte do Salvador. Porque o Salvador, a Escritura diz que o Salvador permaneceu 2 dias no seio da terra, e no terceiro dia ressuscitou. E por que ele ressuscitou no terceiro dia? Porque no terceiro dia entrou a morte em toda a terra, aqui na questão de Gênesis 3,6. Porque foi no terceiro dia que o Criador apareceu e deu as consequências a Adão e Eva, que foi a morte, que eles não morriam, eles eram imortais, e passou a morrer a partir daqui, do pecado. Então, a partir do pecado entrou a morte. Então, a morte do Salvador, o Salvador passou 2 dias no seio da terra, representando os 2 dias que a mulher cometeu o pecado. Primeiro dia com a serpente, segundo dia com Adão, e eis que no terceiro dia o Filho do Criador ressuscita, representando a inversão da morte que houve no terceiro dia.
Por isso essa explicação. Já que vocês compreenderam essa questão, agora vamos entrar naquilo que eu queria passar. Mas isso aqui era necessário explicar para que vocês pudessem compreender um pouco melhor, né, do que houve no passado. Então, sabendo dessas informações, precisamos saber também e compreender que o Criador, ele é matemático. Sim, o Criador ele é matemático. E tudo é feito através de cálculos. Só que a gente não percebia isso, né? E a gente não percebia isso, mas agora a gente vai perceber isso porque chegou o tempo. E vemos isso nas profecias de Daniel, quando ele recebeu as 70 semanas, que Daniel foi calcular a questão de semanas. E como é que Daniel calculou? Daniel calculou as 70 semanas porque ele, naquela época, ele já entendia que as escrituras envolvem cálculos, né? Com alguns fatos que ele tinha naquela época, que ele tinha conhecimento, que ele foi calcular e ele chegou a 70 semanas. E aí ele fez um jejum, as escrituras dizem que ele fez um jejum, e o Criador mandou um anjo para dar a revelação a ele. Então, daí nós já temos a noção que o Criador ele é matemático. E usando a matemática em cima de Gênesis 3:6, é fundamental para a gente conhecer tudo o que houve. Por quê? Porque o fruto do pecado, que foi o sexo, gerou um outro fruto que foi quem? Que foi Caim e Abel. Para a formação desse fruto, o Criador deu à mulher, o período de 9 meses. E isso é importante a gente saber, para que a gente comece a compreender as coisas que passou e as coisas que vão acontecer. Então, já que a gente sabe que para a mulher foi dada 9 meses para a formação do fruto vindo do pecado, é fundamental saber também que para o Criador, o ano ele não é de 365 dias. Para o Criador, o ano é de 360 dias e não 365. E como é que a gente comprova essa informação? Quando você pega o livro de Apocalipse, lá no capítulo 11, versículo 2, fala o seguinte: quanto o ato exterior do templo, deixam de lado e não o meçam, pois foi entregue às nações que durante 42 meses calcarão os pés na cidade santa. Então está falando de 42 meses e logo em seguida ele continua. E as minhas duas testemunhas, porém, permitirei que profetize com vestido de pano de saco durante 1260 dias. Ou seja, 1260 dias são referentes aos 42 meses. Então, 1260 dias. E como é que a gente comprova que esses 42 meses não são pelo calendário do Criador? Tem que dar esse valor. Então, a gente sabe calculando. Então, a gente pega 42 meses, divide por um ano, nós temos 3 anos e meio. Quando a gente pega os 3 anos e meio e multiplica por 365, que é referente a um ano, nós temos o valor de 1.277,5. Ou seja, está totalmente descartado a possibilidade de ser o ano para o Criador ser 365 dias. Porém, quando calculamos 3 anos e meio vezes 360, nós temos 1.260 dias. Então, está comprovado que para o Criador o ano ele é de 360 dias e não de 365 dias, como os homens querem que você acredite. Então, o cálculo desses 9 meses tem que ser em cima dos 360 dias. E todos os cálculos, né, das escrituras tem que ser em cima desse valor. Então, sabendo disso, agora nós vamos entrar nos cálculos para compreender as coisas que passou. Porque o Criador, ele fez tudo de uma forma tão perfeita que tudo ficasse evidenciado o pecado da mulher. Por quê? Porque o pecado da mulher foi tão grave que ocasionou a morte, né? Ocasionou todo o sofrimento
a todo ser vivente. Agora que temos o entendimento que para o Criador o ano ele é de 360 dias e não de 365 dias, assim como os homens pregam, vamos para Gênesis 3:6. E o Criador, em sua imensa sabedoria, porque o Criador ele é o autor das Escrituras, ele é o escritor, né? Ele fez tudo de uma forma que tudo tivesse um sentido. Ele deu entendimento aos homens para escrever a sua palavra, mas ele deu entendimento e ordenou tudo de uma forma que tudo tivesse um sentido. Só a gente não percebia esse sentido porque não havia chegado o momento para que a gente pudesse abrir os nossos olhos para esse entendimento. Por quê? Porque os números, ele tem muita relação na criação do Criador, porque o Criador ele é matemático. E aqui em Gênesis 3:6, nós vamos ver isso. O Criador colocou o momento da queda da mulher em Gênesis 3:6, porque aqui em Gênesis 3:6 há muito significado. Por exemplo, o número 3, ele representa os 3 dias onde houve o pecado e onde houve a morte. O número 6, ele representa isso aqui. E o número 6, ele representa a criação do ser humano. Ele representa o ser humano. E foi o ser humano que caiu, foi o ser humano que pecou. Então o Criador juntou no número de Gênesis 3:6 o momento da queda do homem, o momento do pecado, porque o pecado foi cometido em 3 dias e o homem e o ser humano foi criado no 6º dia, e ele juntou e fez isso. E a mulher, como cometeu esse pecado, foi o que o Criador deu a ela. Deu 9 meses para a gestação do fruto vindo do pecado. Ele fez isso aqui, ó. Então, os 9 meses também é para representar esse pecado aqui. Então, o Criador ele é muito perfeito. Então, tudo para o Criador tem um sentido. E tanto é que tem um sentido que o Criador ele transforma as coisas para reverter o que foi feito. Por exemplo, quando calculamos 3 vezes 6, nós temos 18. E 18 é o plano de salvação do Criador. E o plano de salvação, ele foi posto em prática por 2 pessoas. A primeira foi, vocês conhecem como João Batista. A segunda foi o nosso Salvador. Então, o plano de salvação foi imposto por essas 2 pessoas, onde João Batista, vocês conhecem como João Batista, pregou primeiro durante 6 meses, anunciando a vinda do Salvador, e o Salvador, ele pregou 12 meses, que foi 1 ano. E quando somamos os meses do plano de salvação do Criador, nós temos aqui 18 meses. Então o Criador ele não destrói nada, ele apenas aproveitou as coisas que já tinham acontecido para trazer a salvação ao homem. Tanto é que se nós pegarmos Gênesis 3:6 ou 36 e inverter, nós temos 63. E 63 foi o número da semana que o Filho do Criador, o Salvador, foi morto dentro de Jerusalém. E comprovamos isso em Daniel 9:26, que está escrito: depois das 62 semanas, será morto um ungido sem ter cometido pecado. Então, depois das 62 semanas, da semana de número 62, é 63. Então, o Salvador, ele morreu na semana de número 63 dentro de Jerusalém. Então, mostra que o Criador, ele faz o inverso para salvar. Tanto vimos isso aqui, como vimos isso no próprio número que representa a queda do homem. Ele inverteu para representar o salvamento do homem. Sabendo disso, agora vamos entrar nos cálculos referentes aos 9 meses que o Criador deu à mulher para a formação do fruto vindo do pecado, porque é dessas informações que a gente vai conhecer o futuro, né? Isso aqui era muito importante vocês saberem para poder
ter o conhecimento das coisas que virão a ser apresentadas. Então agora vamos entrar em relação aos 9 meses, porque esse fato aí é muito importante. Então agora vamos entrar nos cálculos referentes aos 9 meses, que foi o período dado pelo Criador à mulher para a formação do fruto vindo do pecado, né? E como vimos, para o Criador, um ano ele é de 360 dias, né? Que essa informação é muito importante para fazer esses cálculos corretamente. E se um ano ele tem 12 meses, então 12 dividido por 360, nós temos cada mês referente a 30 dias. E um mês é composto por 4 semanas. Então, quando dividimos 4 dividido por 30, nós temos o equivalente a 7,5 dias. Então, pelo calendário do Criador, um ano ele tem 360 dias, um mês tem 30 dias e uma semana tem 7,5 dias. E quando calculamos 9 vezes 30, que é referente aos 30 dias, nós temos 270 dias. E 270 é referente ao período em dias, pelo calendário do Criador, referente aos 9 meses, que é o período de formação do fruto vindo do pecado. Então, essa informação é muito importante, porque é a partir dela que vamos compreender, né, o futuro. E nós encontramos o período, os dias referentes ao período de formação do fruto do pecado. E quantas semanas são referentes ao período em dias? Então, nós vamos pegar 270 dividido pela semana, que é pelo calendário do Criador, que é de 7,5, nós temos 36 semanas. Então, o Criador deu 36 semanas à mulher para a formação do fruto do pecado. E o nosso Salvador, quando ele veio fazer o plano de salvação, ele pregou apenas um ano, porque o Criador mandou ele pregar um ano. Isaías 61 comprova isso aí. E esse valor aqui, quanto é referente a um período de um ano? Então, vamos fazer o cálculo. Então, quando pegamos 270, dividimos por um ano, que é para nós encontrar esse valor aqui, a referência em cima de um ano, então nós temos vezes 100, que é para achar o percentual, nós temos 75. Então, nós vemos que o período de formação do fruto vindo do pecado representa 75% de um ano. E esse 75, ele é de extrema importância a gente saber. Por quê? Porque 75 representa o período de formação do fruto vindo do pecado, que foi Caim e Abel. Então, o período referente a um ano da formação do fruto vindo do pecado representa 75% de um ano. Então, é por isso que o cálculo que o Criador colocou para a salvação das 8 pessoas da arca deu 75, porque 75 representa o nascimento de um novo ser. Por quê? Porque 75 representa o nascimento de um filho, representa a gestação. Então, no ano 600 da vida de Noé, foram salvas 8 pessoas. Então, quando dividimos o ano da vida de Noé, que veio o dilúvio, nós temos 75 para cada pessoa. Então, para cada pessoa, no momento do dilúvio, representava o renascimento, um novo céu, uma nova terra. Então, esse 75 representava cada pessoa que se salvou na arca. Por quê? Porque o 75 representa o renascimento. E no dilúvio não representou isso? O dilúvio representou o renascimento daquelas 8 pessoas, representou o renascimento da terra e representou o renascimento das 8 pessoas que estavam dentro da arca. Então, esse 75, ele está ligado com tudo. Tudo nas Escrituras está ligado a 75. Prova disso é que Abraão foi o pai de Israel. Abraão foi o pai das nações, né? E Abraão foi chamado a servir o Criador quando ele tinha 75 anos.
E nós, quando é que comprovamos isso? Quando a gente chega aqui em Gênesis 12:4, fala o seguinte, aqui para vocês verem. Abraão, ele tinha 75 anos quando deixou Harã, ou seja, ele tinha 75 anos quando recebeu o chamado do Criador. Então, esse 75 ele vai estar ligado em tudo nas Escrituras. Eu precisava mostrar essas informações a vocês, porque para explicar o porquê do 75. Então, por isso que o 75 ele é de extrema importância, porque o tempo do fim ele é baseado em 75 anos. Outro fato é que o Criador ele é tão tremendo, porque o pecado da mulher ele foi muito grave. O pecado da mulher ele foi extremamente grave. Então, o Criador fez tudo de uma forma para que ficasse evidenciado o seu pecado por todas as gerações. E como é que o Criador fez isso? O Criador começou a fazer isso quando ele deu 9 meses à mulher para a gestação, da formação do fruto vindo do pecado, e deixou o registro em Gênesis 3:6, no momento em que a mulher pecou. Por quê? Porque os 9 meses representam 36 semanas, que faz referência a Gênesis 3:6. Ou seja, até o próprio ano faz referência a Gênesis 3:6. Então, o Criador fez tudo para que fizesse referência a Gênesis 3:6, mostrando o motivo do pecado, que foi o sexo que a mulher cometeu lá no Éden, que era proibido naquele momento. Tanto é que era proibido, que quando pegamos as 3 representações que o Criador deixou para representar o pecado da mulher, que foi os 9 meses, período dos 9 meses, as 36 semanas que representa a Gênesis 3:6, que também é referente aos 9 meses, e o período de um ano, nós temos o seguinte quadro. Então, quando somamos 36, 270 com 360, por que 360? Porque 360 faz referência a Gênesis 3:6. Então, quando somamos, nós temos o número 666. E o número 66, nós sabemos que está na descrição das Escrituras, como suposto número da besta. Então, isso está demonstrando que o fruto do pecado foi o sexo. Então, essas informações aqui foram de extrema importância. Elas são muito importantes para que a gente possa entender o que está por vir agora nos próximos vídeos, né? Principalmente essa aqui, aí, referente ao 75, porque como o fruto do pecado foi o sexo e o período de formação do fruto vindo do pecado referente a um ano é 75% de um ano, esse 75 aí representa muita coisa que a gente vai precisar para os cálculos futuros. Então essas informações eram muito importantes de ser passadas, né? E principalmente essa aqui, referente ao 75, porque o 75 está ligado em tudo nas Escrituras. Então agora vamos falar sobre o número que para o Criador representa o ser humano. E para que a gente possa compreender isso, é importante saber que tanto no hebraico como em qualquer outra língua, as letras valem números, né? Pegando como exemplo o nosso alfabeto, a primeira letra do nosso alfabeto é a letra A. E a letra A, por ser a primeira letra, ela vale 1. Então, é assim sucessivamente. Por exemplo, a letra B vale 2, a letra C vale 3 e assim por diante. Essa informação ela é muito importante porque durante o estudo você vai ver muito isso. Você vai ver que eu vou estar fazendo correlação às letras com nomes que está nas Escrituras, as letras com relação com nomes hebraicos, porque através dessa forma foi um dos meios que o Criador utilizou para nos passar mensagem, porque o Criador sabia tudo o que ia acontecer. Então, sabendo dessa informação, vamos agora para a questão do número que representa o ser humano. O nome Adão, ele vem de Adão. E como é que eu comprovo isso? Nas Escrituras. Nas Escrituras, se você tiver uma Bíblia como essa, a Bíblia de Jerusalém, você vai vir aqui no capítulo 2, aqui embaixo nas referências você vai encontrar o seguinte: o homem, Adão, porque vem do solo, né? E então o nome Adão, ele vem da palavra Adão, que no hebraico ele representa esse nome aqui.
E o nome Adão, no hebraico, ele também representa números, que são 1, 4 e 8. E na escrita hebraica, se escreve da direita para a esquerda, que é o contrário da nossa. Então, nós temos um número aqui, 1, 4, 8, que corresponde ao número do nome Adão. Então, o número 148 é o número que corresponde ao nome Adão. E nas Escrituras, quando Adão foi formado, o Criador disse: não é bom que o homem esteja só, vou lhe fazer um auxiliar que lhe corresponda. Então, o Criador, quando chegou em Gênesis 2:21, fez cair um sono sobre Adão, tirou uma de suas costelas e fez crescer carne, e fez a mulher, e trouxe a mulher ao homem. Adão, quando viu a mulher, falou a seguinte frase: estas sim são ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, a mulher é formada de metade de Adão, porque ela tem ossos e carne que vem de Adão. Então, sabendo dessa informação, que a mulher ela representa metade de Adão, então quando pegamos o número que representa o nome Adão e dividimos por 2, nós temos o número 74. Sim, esse é o número que representa a mulher perante o Criador. E quando pegamos o número que representa o nome Adão, que é 148, e o número que representa a mulher, nós temos 74. E as Escrituras dizem: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornará uma só carne. Então, como aqui nós temos as duas carnes, nós vamos somar, e nós temos o número 2, 2, 2, a união das duas carnes novamente. Então, o número que representa o ser humano para o Criador é 2, 2, 2. E esse número, ele é de extrema importância a gente conhecer, porque é o número que representa o ser humano no original para o Criador. E ele vai servir de base para os próximos cálculos que a gente vai trazer nos vídeos aqui. Então, já que sabemos dessas informações agora, vou passar para vocês as outras duas informações que são de extrema importância para que a gente dê continuidade aqui aos vídeos. E quais são elas? Primeiro são os anos que foram alterados da humanidade. Sim, os anos foram alterados. Porque se para o Criador o ano ele é de 360 dias e não de 365 dias, significa dizer que o calendário do Criador está alterado e foi alterado com o objetivo de esconder muita coisa. E a principal coisa foi o ano de nascimento de nosso Salvador, que é Yahushua. Que esse ano ele é muito importante. Na verdade, esse ano é a coisa mais importante da humanidade, porque representa o ano de nascimento do nosso Salvador. E muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo pela primeira vez, não viram os vídeos anteriores, esse nome aqui, Yahushua, ele é o nome original desse nome aqui, ó. Yahushua, ele é o nome original no hebraico desse nome, que esse nome aqui é um nome inventado. O nome Jesus não é o nome original no hebraico, referente ao nome do nosso Salvador. O nome dele, no hebraico, originalmente é Yahushua, porque o nome do pai é Yahweh, e Shá no hebraico significa salvação. E quando o anjo veio a Maria, ele falou o seguinte: coloca esse nome no menino, porque ele salvará o seu povo. E a palavra Shá no hebraico significa salvação. E o nome do Criador é Yahweh, porque as Escrituras também dizem que o Filho herdou o nome que está acima sobre todos os nomes. Qual o nome? O nome do Pai e o nome do Filho, que é o nome, a palavra Shá. Então, esse nome significa que Yahweh salva, e ele salva através de seu Filho, que é Yahushua. Então, sabendo disso, eu vou apagar aqui o quadro, para que a gente calcule os anos que foram alterados da humanidade e o ano de nascimento de nosso Salvador, que é Yahushua. Então, vou apagar aqui o quadro e retorno já. Então, agora vamos calcular os anos que foram alterados durante a humanidade e o ano de nascimento do nosso Salvador. E como é que a gente faz isso? A gente está no ano 2022, que é referente ao ano hebraico 5.782.
Então, a gente pega o ano 2022, multiplica pelo valor que é referente a um ano, pelo calendário das nações, que é de 365 dias, encontramos o valor de 738.030. Então, pegando esse valor, 738.030, e dividimos ele pelo valor referente a um ano, pelo calendário do Criador, que é de 360 dias, nós temos o valor de 2050. Então, o ano 2050, para o Criador, é o ano que de fato estamos. Então, quantos anos foi alterado da humanidade? Então, quando pegamos 2050 menos 2022, nós temos 28 anos. Então, foram alterados da humanidade 28 anos. Então, agora que encontramos os anos que foram alterados da humanidade, que foram 28 anos, vamos calcular o ano de nascimento do nosso Salvador. E como esse cálculo é feito? Nós pegamos o ano hebraico, 5.782, e diminuímos o ano que de fato nós estaríamos, que é o ano 2050. Quando fizemos isso, nós encontramos o ano hebraico, o ano 3.732. Foi o verdadeiro ano de nascimento do nosso Salvador. Esse foi o verdadeiro ano de nascimento do nosso Salvador. E como é que a gente comprova que esse ano, de fato, é o ano de nascimento do nosso Salvador? Então, o próprio Criador é que vai comprovar que esse ano é o ano de nascimento do seu Filho, porque o Criador ele deixou pistas, para a gente comprovar que esse ano é o ano de nascimento do seu Filho. E como é que fazemos isso? Eu vou ter que apagar o quadro aqui novamente para retornar com uma outra explicação. Então, retornando, porque é o próprio Criador que vai demonstrar o ano de nascimento do seu Filho, onde o nome do Criador no hebraico, ele se escreve dessa forma, 4 letras, Yud, Re, Vav, Re. Quando chegamos no livro de Apocalipse 3:1, o Salvador, dando a interpretação a João, ele fala o seguinte: ao anjo da igreja de Sardes escreve, assim diz aquele que tem os 7 espíritos do Criador. Então, vemos nessa passagem que o Salvador está dizendo que ele tem os 7 espíritos do Criador. Então, o Criador ele é representado pelo número 7. E quando representamos as 4 letras do nome do Criador pelo número que representa o seu espírito, que é o número 7, nós temos o seguinte quadro: 7, 7, 7 e 7. E quando somamos esses números, nós temos o número 28. E 28 foram os anos que os homens esconderam para esconder o ano de nascimento do seu filho. E o Criador, ele é o multiplicador de tudo, porque tudo provém dele. Então, quando fazemos a mesma representação multiplicando, nós temos 2.401. E como foram 28 anos que os homens esconderam da humanidade para esconder o ano de nascimento do Filho do Criador, nós vamos diminuir 28 anos desse valor. E nós temos aqui o número 2.373. E no hebraico, se escreve da direita para a esquerda. Então, quando trazemos esse número para a nossa forma de escrever, nós temos 3.732, que foi o ano de nascimento do seu filho. Então está comprovado aí que é o próprio Criador que demonstra o ano de nascimento do seu filho. E o Criador também deixou uma outra forma para comprovarmos que é esse ano o ano de nascimento do seu filho. Porque o nome do Criador, ele representa números, exatamente. E os números que representam esse nome, ele é 10, 5, 6,
5. E eu vou apagar um pouco aqui esse quadro para demonstrar um pouco melhor. Então, apaguei aqui agora o quadro, nós temos mais espaço. Então, o Criador ele vai demonstrar novamente, através dos números, o ano de nascimento do seu filho. Porque o nome do Criador, em números, ele representa esse número aqui, ó. 10, 5, 6, 5. Quem quiser pesquisar na internet vai encontrar isso facilmente. E o nome do Criador, ele aparece nas Escrituras 6.828 vezes. E quando Moisés estava no Egito, ele estava fazendo a libertação do povo do Egito, o Criador mandou ele celebrar a Páscoa. E a Páscoa que aconteceu no Egito é uma representação da verdadeira Páscoa que viria, que era o sacrifício do Cordeiro. Qual Cordeiro? O seu filho, o Messias, que foi sacrificado no madeiro. E quando Moisés foi celebrar a Páscoa, o Criador disse a Moisés: Moisés, diga ao povo que separe o cordeiro de até 1 ano, sem defeito, e vão sacrificá-lo no 14º dia do mês. Tomarão do seu sangue e colocarão nos 2 marcos e travessa da porta. E por que o Criador disse a Moisés para separar o cordeiro de 1 ano e sem defeito? Porque 1 ano do cordeiro representaria o ano que o Filho do Criador iria pregar o Evangelho da salvação, o plano de salvação do Criador, que foi 1 ano. Isso você comprova lá em Isaías 61. E por que sem defeito? Porque o defeito representa o pecado. Lá em Daniel, fala que depois das 62 semanas, o ungido seria morto dentro de Jerusalém, embora não tivesse pecado. Então, está dizendo que o pecado é o defeito. E como a Páscoa da terra do Egito é uma representação da verdadeira Páscoa que seria sacrificada, então o Criador mandou separar um cordeiro sem defeito de até 1 ano. E o Criador mandou passar o sangue do cordeiro nos 2 marcos e travessa da porta, que foi esse sangue que possibilitou a salvação do povo da terra do Egito e o livramento do anjo destruidor que matou todos os primogênitos na terra do Egito. E esse sangue que foi passado nos 2 marcos e travessa da porta, ele tem uma representação, que foi isso aqui. Ó. Os 2 marcos representam isso aqui numa porta. Ó. 2 marcos. Representa isso aqui. Então, quando se passou o sangue do cordeiro na travessa da porta, fechou isso aqui. Ó. Formou a letra do nome do Criador. Então, e esse sacrifício na terra do Egito, ele foi uma representação do verdadeiro Cordeiro que morreu e derramou seu sangue em nome do Criador para salvar todos nós. Então, o sacrifício do Cordeiro na terra do Egito formou a letra do nome do Criador, mostrando a importância do nome do Criador, porque foi através dessa letra que formou nas portas do povo e possibilitou o livramento da terra do Egito e o livramento do anjo destruidor. E não é o Filho do Criador que vai possibilitar o livramento da tribulação e o livramento do anjo destruidor, que vai ser o anticristo. É tudo uma representação. Então, e essa letra que representou o livramento na terra do Egito, ela representa um número, que é o número 5. Porque o nome do Criador em números representa o número 10, 5, 6, 5. E na escrita hebraica se escreve da direita para a esquerda, onde nós temos aqui o número 10, 5, 6, 5. Então, esse número, essa letra aqui, representa o número 5. E no Antigo Testamento, o nome do Criador, ele aparece 6.828 vezes. É as vezes que aparece o nome do Criador. E no Antigo Testamento, onde foi realizado o sacrifício do Cordeiro, na época de Moisés, no Egito, representou o número 5. Então, nós colocaremos o número 5 aqui. Então, quando diminuímos esses valores pelo nome do Criador, nós temos o ano 3.732, que é o ano de nascimento do Cordeiro do Criador, do Filho do Criador. Então, veja que o Criador, ele trabalha de forma perfeita. Então, nós vemos que o Criador, ele deu um jeito de comprovar o ano de nascimento do seu filho através da história, através do tempo. Então, o Criador, dessa forma, demonstra o ano de nascimento do seu filho
apesar de todas as tentativas do inimigo de esconder essa data de nós. E agora que sabemos essas informações, eu vou dar uma apagada aqui no quadro e vou colocar por tópico todas as principais informações que foi passada nesse vídeo, porque elas são muito importantes para os próximos vídeos. Então temos aqui agora as 4 principais informações que foram faladas durante esse vídeo, que foram elas: o número da formação do fruto vindo do pecado, que foi 75, o número que para o Criador representa o ser humano, que foi o 222, os anos que foram alterados, que foi 28 anos, e o ano de nascimento de Ausha, que foi o ano hebraico 3732. Então, essas informações são informações cruciais para grande parte dos vídeos. Então, quem não entendeu alguma dessas informações, aconselho que volte o vídeo, reveja com calma, porque elas são importantes, porque os próximos vídeos vai ser um pouco mais acelerado, porque inicialmente ele precisava passar essas informações com calma a respeito desses números. Mas agora, já há o conhecimento do que cada coisa representa, então cada vídeo vai ser um pouco mais acelerado, até mesmo porque há muita coisa a ser apresentada. Essas informações aqui são cruciais para os entendimentos dos próximos vídeos. E essas informações aqui também são cruciais para o entendimento do primeiro vídeo, onde nós tivemos o número 22.275. E esse número aqui, o que é que ele representa? Esse número aqui ele representa os 11 anos do tempo do fim, que inicia em 2020 e termina em 2030. E esse número aqui, para o Criador, tem um significado, porque no fechamento desse número aqui, que acontece em 2030, acontece o fechamento do milênio, onde o Criador vai criar um novo céu, uma nova terra. Então, nesse número aqui, nós temos representações, onde nós temos o número 222, que representa o ser humano, e temos o número 75, e o 75 que representa uma gestação, porque o número 75 representa uma gravidez. Então, através desses números, nós temos a formação ou a gestação do novo ser humano para um novo céu, para uma nova terra. Então, tudo para o Criador tem um significado, tem um porquê. Até o número que representa a soma dos anos do tempo do fim, no fechamento do milênio, representa aquilo que ele vai fazer, que é um novo céu, uma nova terra. Então, agora que compreendemos essas 4 principais informações, que são elas que vão nos possibilitar compreender os próximos vídeos, também se faz necessário uma 5ª informação, que não pôde ser colocada nesse vídeo por tomar um pouco mais de tempo, que seria a questão do ano em que aconteceu o dilúvio. Então, o ano que aconteceu o dilúvio, ela é uma informação de extrema importância para que a gente possa compreender os próximos vídeos também. E o próprio Salvador falou que o tempo do fim, ele seria como nos dias de Noé. Então, nós vemos que o tempo de Noé, ele é uma informação muito importante, né, e que é de extrema importância para conhecer o futuro. Então, por isso, tem que ser um vídeo separado para que eu possa explicar o ano que de fato aconteceu o dilúvio e todas as suas etapas.